15, olha só que coisa mais interessante aqui. No versículo 15, e Eliú gerou a Eliezer, Eliezer gerou a Matã, e a Matã gerou a Jacó, e a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Que interessante, né? Não fala que José gerou Jesus. Fala assim, José, marido de Maria, que nasceu Jesus. Quer dizer, que seria o sobrenatural, né? Por que está falando assim? Porque Jesus veria do sobrenatural, do milagre de Deus. Ele não ia vir de ato sexual. Ele ia vir do sobrenatural. E aqui Mateus fala na genealogia, ele deixa bem claro aqui, o que ele diz aqui, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O Cristo seria quem? Ungido, que quer dizer ungido. Então, amados, isso é muito tremendo. Isso é um detalhe que o Senhor nos deixou aqui. E aqui nós vamos ver o que o Senhor fez para cumprir isso passo a passo. Nós vamos acompanhar aqui em Lucas. Vamos lá para Lucas, capítulo 1. Do versículo 26. Eu gostaria que alguém lesse para mim, do 1:26 ao 38. E nos sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Vamos lá. Porque também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E esse também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E a este sexto mês, para que ela era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Até aí, obrigado, irmão. Olha, amados, que coisa tremenda, né? Eu pedi para ler a história só para a gente entender melhor o propósito do Senhor, amados. Que é assim, Deus, Ele é tão tremendo, tão detalhista, que até a pessoa para ser mãe de Jesus, Ele escolheu. Ele já sabia como que ela seria, Ele já sabia a personalidade, o caráter, a idoneidade dela. Então Deus escolheu a pessoa certa. E aqui, Maria, mesmo o anjo explicou tudo para ela em detalhe, falou como que seria, e Maria aceitou, Maria recebeu, eu creio que Maria achou uma honra aquilo, sabe? Ter um filho gerado pelo Espírito Santo. Se é uma outra pessoa, amados, se é eu ou você, a gente vai pensar: nossa, mas meu Deus, o que as pessoas não vão pensar de mim? Nossa, eu, uma
o que me chamou a atenção aqui, amados, olha só o que Maria disse. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, amados, essa resposta de Maria foi muito tremenda. Foi algo tremendo, que me chama muita atenção isso. Mas só que antes de vir o Messias, antes de Jesus nascer, Deus também tinha um propósito com outra pessoa, que viria na frente, que seria João Batista. João Batista ia nascer primeiro que Jesus. Deus, ele é totalmente detalhista, como eu falo. Deus sempre me chama a atenção nos detalhes dele. Então, o que o Senhor viu? Não, Jesus vai vir, mas vai vir alguém na frente para preparar o caminho. Porque Jesus não ia assim, com todo respeito eu digo isso, Jesus não ia cair de paraquedas lá assim, sabe, amados? Não, Deus ele faz as coisas assim de uma maneira assim, com ordem e decência, e da maneira que nós possamos entender. E ele tinha um plano com João Batista, com a mãe de João Batista. E o Senhor olhou aqui, eu acho muito interessante essa passagem aqui de Zacarias e Isabel. É muito interessante, porque olha, eu vou contar mais ou menos, eu sei que todos aqui conhecem a história, mas eu vou falar só para mim não perder o raciocínio. Zacarias e Isabel, eles eram um casal que eles eram tementes a Deus. Eles eram um casal que buscava a Deus constantemente, um casal fiel, um casal idôneo. E só que tinha um problema: Isabel era estéril. Isabel não podia ter filhos. E eu creio, amados, que nessa busca que Isabel tinha e Zacarias, eles buscavam muito a Deus para ter um filho. Porque qual é o casal que não quer ter? Não é verdade? E eu creio que eles buscavam anos a fio. Zacarias e Isabel buscavam mesmo, porque a palavra do Senhor diz que eles eram pessoas de Deus, que buscavam mesmo a Deus. Só que passaram muitos anos. Aí, Isabel, ela não teve só um problema de ser estéril. Aí, com o decorrer do tempo, Isabel acarretou 2 problemas, porque Isabel se tornou estéril e velha. Meu Deus. E Zacarias também velho. Zacarias ficou velhinho. E eu acredito, que de tanto eles orarem, eles perderam a esperança. Eu creio que Zacarias falou assim: poxa vida, minha esposa era estéril e nós lutamos tanto para ter um filho, e o tempo passou e eu fiquei de idade e minha esperança acabou. Eu acredito que Zacarias pensou assim, amados. Zacarias falou: poxa, agora o tempo passou, eu fiquei de idade e agora eu não vou ter mais filhos, porque além dela ser estéril, agora nós se tornamos idosos. Como que a gente vai ter filhos agora? Não, nós não vamos ter mais filhos. Eu acredito que Zacarias já tinha se conformado com a situação e que Deus, de tantos anos que Zacarias clamava com Isabel, eu creio que ele achou que Deus tinha se esquecido, ou que Deus não queria dar a bênção para ele. E passou-se o tempo, passou-se muito tempo. Mas engana-se quem pensa que as coisas passam desapercebido diante de Deus. Se engana muito. E Deus, todas as orações desse casal, Deus atentou, Deus ouviu. E é o que nós podemos ver aqui, como que diz aqui na passagem aqui, na história desse casal, que Zacarias, aí Deus contemplou o casal e foi até lá. Primeiro Deus fez um milagre, Deus falou com Maria, Maria virgem, que ia ter um filho. Maria creu. E o que é interessante, que Deus ele falou para Maria que ela ia ter um filho, mesmo não conhecendo o varão.